Começou, tá focado? Tá enquadrado? Tá enquadrado, tá focado? Beleza, né? Olha lá, cara, olha lá, garanta a aula, viu? Já foi primeiro bem? Então é o próximo. Era pra ter falado o que foi. Pronto. Aí eu falei com a minha mãe, ela falou que ela não dela. Pronto. E por que eu tô com essa máscara? Né? Definição, vamos lá. Como eu disse, acostuma que dói menos. Sejam A e B conjuntos não vazios. Não vazios. E F de A em B uma função. Ó, aqui A e B não precisam ser subconjuntos de R. É uma definição sobre uma função do conjunto A qualquer no conjunto B qualquer. Dizemos que F é injetiva quando elementos quaisquer distintos em A, quando elementos quaisquer distintos em A têm imagens distintas em B pela função F. Ou seja, domínios distintos, imagens distintas. Entenderam? Isto é, aí eu vou destacar de preto, vou colocar em termos de aplicação com o que é trabalhável, tá? Isto é, tá? Quando dados x e z em A, x diferente de z implica f de x diferente de f de z. Veja que isso aqui é uma implicação formada por uma família de implicações usando o quantificador universal. Então, quando esta proposição for verdadeira, esta implicação for verdadeira, quaisquer que seja o x em A, a função é dita o quê? Injetiva. Porque veja bem, o que é que está dizendo? Está dizendo que se x e z estão em A, no domínio, e x é diferente de z, a imagem de x necessariamente é diferente da imagem de z. Tá? Por F. Ou equivalentemente, ou, vírgula, equivalentemente, quando a recíproca a contrapositiva é verdadeira. Quando dados x e z em A, f de x igual a f de z, implica o quê? X igual a z. Ou seja, para ser injetiva, se dois elementos têm a mesma imagem,
necessariamente eles são iguais. É o mesmo elemento. Tá certo? É o mesmo elemento. Então, exemplo. Vou logo dar um exemplo. Olha, vou logo dar um exemplo estranho, mas eu vou logo dar exemplo de uma que não é injetiva. Para não ser injetiva, basta que essa proposição seja falsa. E para ela ser falsa, basta eu exibir um par de números no domínio distintos com a mesma imagem. Por isso é que é importante saber negar a proposição. E saber negar a proposição com o quantificador universal e com o quantificador existencial. Qual é a negação disso? Qual é? Existem x e z em A, tal que x é diferente de z e f de x é igual a f de z. Então, daí você tem o seguinte, seja f de r em R, a função dada por f de x igual a x ao quadrado, qualquer que seja x real. Simples e direto. A função f não é injetiva. Por quê? Por que ela não é injetiva? Porque, por exemplo, como eu disse, basta exibir um par. Por quê? Por exemplo, a imagem de 1 é a imagem de menos 1 e 1 é diferente de menos 1. Não é preciso colocar isso aqui. Que é a imagem de 1? É 1. Que é a imagem de menos 1? É 1. Dois números distintos com a mesma imagem. Isso fere a injetividade. Tá certo? Tá bom? Agora, pontinho. Seja G de 0 mais infinita dos reais não negativos contra domínio R, em R, a função dada por G de, mesma expressão, G de x igual a x ao quadrado, qualquer que seja x maior ou igual a zero. Aí, essa é injetiva. Por que que essa é injetiva? Vamos dar uma prova disso. Opa! Não deixa cair não. Ih, vai sair no YouTube, ó. Não deixa cair não. Obrigado. O cara tá ligado, viu? É o cameraman, Pode ser isso pra sempre, né? Pode ser isso daí pra sempre, né? Pode. Tá certo? Gostei. Olha, dados, agora eu vou usar, ó. Obrigado aí, cara, por ter avisado. Um dia eu ia derrubando, né? Guilherme? Puxada. Ó, eu vou usar agora essa caracterização aqui. Eu vou usar essa, desculpe. Vou usar essa de cima, tá me confundindo, para mostrar que é injetiva. Então, como é? Ó, dados x e z maiores que ou iguais a zero, tem-se o seguinte: x diferente de z implica o seguinte, primeira coisa, x é menos z diferente de zero, porque os dois são distintos. E como os dois não são negativos e são distintos, um deles é positivo e o outro é não negativo. Então a soma é positiva. Concordam comigo? Concordo que eu posso concluir isso? Mas se isso é verdade, os dois não são iguais a zero. Portanto, o produto deles é diferente de zero. X menos z vezes x mais z é o quê? Diferente de zero. Mas quem é o produto deles? Aula passada. E outras aulas aí? É a diferença. Que aqui é diferente de zero. Ou seja, isso implica o quê? F de x, ouça, x ao quadrado é diferente de z ao quadrado. Isto é, f de x é diferente de f de z. Então eu tenho a implicação que dá a injetividade. Dados x e z no domínio, x diferente de z implica
f de x diferente de f de z. Esta implicação diz que a função é injetiva. Mas eu vou ser econômico escrevendo. Isto diz que f é o quê? Injetivo. Vou pegar um outro exemplo. É F ou é G que eu estou falando? Não é F, meu filho. Não é F. Deixa de ser lesado, né? É G, meu garoto. É G. G. Isso diz que G é injetivo. Estou denotando a função por G. F é a outra, tá? É aquela lá. Ó, seja... Que história é essa? Meu Deus, tá daltônico esse bicho aqui. Escreve cor preta, sai azul. Eu devo ter misturado aí as coisas. Então vamos lá. Seja H a função, novinho, ó, a função dada por H de x igual a, exemplo, 2x menos 1 sobre 3 menos x. Ó, essa função aqui. Tá? Quando eu indico uma função fazendo menção apenas à sua lei de formação, o domínio é o maior subconjunto de R para o qual essa lei de formação faz sentido, está definida. Então, primeira coisa, ponto. Domínio de H é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 3. Ó, uma dica, daqui para frente, uma dica vai ajudar, siga o meu conselho, tá? Qualquer problema, derivada, gráfico, coloquei uma função, primeira coisa, encontre o domínio. De alguma forma vai te ajudar. Não dá para fazer nada sem saber o domínio. Pode até fazer, mas é um negócio meio duvidoso. Encontre o domínio. Aí depois você faça as outras coisas. Domínio de H é isso. E dados x e z no domínio de H. Vamos usar essa caracterização aqui. Vamos trabalhar com a contrapositiva. Não precisa mudar, não. F de x é igual a f de z. Se f... Diga. Opa! H, olha aí. H de x... Nem toda função tem que ser f, né? H de x é igual a h de z. Ou seja, h de x igual a h de z implica o quê? 2. Por quê? Como é? Você já está concluindo isso? Você já está concluindo isso? Se duas funções têm a mesma imagem, se dois elementos, duas funções não, desculpa, até eu estou errando agora. Se dois elementos têm a mesma imagem, necessariamente esses elementos são iguais? Olha aqui, cadê? Aqui. Não confunda a implicação decorrente de ser função com a implicação decorrente de ser função injetiva, meu caro. Deixa eu resolver isso que eu vou elucidar isso aí para você. Então, se h de x é igual a h de z, isso eu vou provar. Se h de x é igual a... Porque não necessariamente, se dois elementos têm a mesma imagem, eles são iguais. Isso ocorre quando a função é injetiva. Tá? Isso é verdade sempre quando a função é injetiva. Então vamos ver aqui se isso é verdade sempre. 2x menos 1 sobre 3 menos x é igual a quem? 2z menos 1 sobre 3 menos z. Mas isso implica o quê? Vamos lá. 6x
menos que 2xe, certo? Menos 3 mais e. Eu estou multiplicando os dois lados pelo produto de 3 menos x por 3 menos e. Igual a quê? 6e menos 2xe menos 3 mais x. Que implica o quê? Ora, aqui eu já posso o quê, hein? Concluir o seguinte. Esse aqui cancela com esse. E esse aqui cancela com esse. Então, a conclusão é que traz o x para cá. 5x será igual a quê? Leva o z para lá. A 5z. E a implicação, e portanto eu concluo que x é igual a zero. Então o que eu provei? Eu provei que para a função h, isso foi provado, se dois elementos têm a mesma imagem, necessariamente eles são iguais. Aí isto diz o quê? O que é que isto diz? Que a função h é injetiva. Isto diz que h, a função h, é injetiva. Agora, aquilo que eu falei. Se f é função não gosto muito desse sinal quando eu vou anunciar. Seja f uma função. Seja f. Quanto tempo aí, querido? Para e começa.